Então, tá bom. Gente, eu acredito que grande parte de vocês já conheça o professor Paulo. Os que não conhecem, eu vou apresentá-lo agora, então. O professor Paulo, ele tem a graduação em teologia aqui pela Metodista, mestrado em ciências da religião também pelo Metodista, concluído em 1995, e o doutorado também aqui pela Metodista, que ele defendeu em 2001. Ele é professor na graduação, na pós-graduação da Universidade Metodista de São Paulo. Ele também é diretor da faculdade, aqui da FATEL. Tem experiência na área de teologia, com ênfase em Bíblia, literatura do mundo mediterrâneo do primeiro século, atuando principalmente nos seguintes temas: contexto social do mundo mediterrâneo, teologia bíblica, Bíblia, cristianismo originário e literatura do mundo mediterrâneo. Além disso, o Paulo é pastor, metodista também, e acredito que tenha mais atributos. Esses são os que o Lattes nos revela. Então, o professor Paulo é uma referência aqui nos estudos do Novo Testamento, e ele vai, então, falar com a gente hoje sobre o tema da palestra dele, que é o Novo Testamento e os movimentos de seguidoras e seguidores de Jesus. Então, com você, Paulo, a palavra, e vamos ouvi-lo agora, que eu creio que vai ser bem, bem prazeroso, e a gente vai aprender bastante. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Valeu, Luana, muito obrigado. Queria agradecer a oportunidade de participar aqui, a professora Daniele, e eu tenho uma dificuldade que a gente sempre se trata, a Dani, o Paulo, a Luana, então, pessoas muito queridas, né? E todo mundo, assim, a gente tem muita proximidade. Eu vou falar assim, agradecer à professora Dani pelo convite, pelo desafio para a área de Bíblia, e repensarmos aí o Novo Testamento na perspectiva aí das novas possibilidades de leitura. O objetivo é ler o Novo Testamento a partir dos seguidores e seguidoras, dos movimentos de memória dos seguidores e seguidoras de Jesus e dos seus discípulos, discípulas. Para isso, eu vou... esqueci de uma coisa, Luana. Uma das características também que eu gosto de se apresentar é o avô do Gabriel, do Pedro. Então, muito legal. Isso é muito importante. Biavô. Que maravilha. Mas vamos lá. Então, para falar dessa perspectiva de estudar o Novo Testamento a partir do que eu chamo de movimentos de memória, primeiro precisamos fazer um recorrido aí pela história da interpretação, mas mais especificamente por alguns momentos-chave de interpretação do Novo Testamento. Eu não vou projetar, eu não vou usar slides, porque o Collaborate ele é muito legal para isso, mas quando a gente projeta slide, a gente desaparece, fica pequenininho e o slide fica estático. Então, eu vou mais conversar. Primeiro momento-chave, que eu vou chamar assim, foi a perspectiva de agrupar os escritos do Novo Testamento a partir dos grandes gêneros. Porque o Novo Testamento ele era lido quase como se fosse de Mateus a Apocalipse, e ele está organizado nessa perspectiva, mas como uma história linear. Porém, percebe-se que o Novo Testamento se organizou, e aí foi um primeiro esforço, a partir de grandes blocos. Um grande bloco chamado Evangelho, ou Evangelhos. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João formavam Evangelhos. Um segundo bloco, cartas. E aí vinham as cartas paulinas, depois as cartas universais, católicas, e, por fim, o Apocalipse. 3 grandes gêneros. É lógico que, com o passar do tempo, se percebeu que, em primeiro lugar, o que eu faço com Atos?
Porque Atos era, na verdade, a continuação de Lucas. E é, na verdade, a continuação de Lucas. O que eu faço com Hebreus? Hebreus era visto como uma carta, mas era um grande tratado. Porém, um primeiro esforço de entender o Novo Testamento, e muitas das introduções ao Novo Testamento aparecem dessa forma, eram tratadas, apresentadas, mostradas na perspectiva, então, Evangelhos, Cartas, Apocalipse. Um segundo momento chave, que eu chamo assim, foi quando se começou a olhar as pequenas unidades. E as pequenas unidades como características da linguagem da época. Então, os chamados gêneros literários. E aí, a análise das formas, que olhava um relato de milagre, um discurso sobre a ressurreição, e também nas cartas, até no Apocalipse, os hinos, as doxologias. Então aí começa a se olhar os pequenos exemplos, as pequenas coisas que se tem dentro de cada desses grandes blocos. Se num primeiro momento eu olhei grandes blocos, num segundo momento eu comecei a olhar pequenininho e fragmentar. Ao fragmentar, começou-se a perceber uma falta de perspectiva de coesão dos textos. Aí busca-se a ênfase de elementos que seriam marcados pela coesão, por se olhar o texto como um todo. E aí vem a perspectiva do autor dos evangelhos, das cartas, e aí vem a análise da ação do narrador, a análise literária, olhar o papel da literatura, mas na perspectiva do narrador, ou melhor, desculpe, do autor. A teologia de Paulo, a teologia de Mateus, a teologia de Lucas, tentando amarrar essas pequenas tradições numa visão mais global. Essa perspectiva abriu para uma outra discussão. E vem, então, a contribuição da linguística, do estruturalismo, da perspectiva de que o texto, como narrativa, então ele em si também tem uma organização, ele tem códigos internos, ele tem a permeabilidade de perceber o diálogo com o seu mundo e com a sua cultura. Isso vai se somando às novas metodologias, às maneiras de ver o Novo Testamento. Soma-se a isso, e adentra também nessa discussão, a perspectiva do mundo, do contexto que cercava as comunidades e que teve impacto direto. O texto nasce em uma realidade. O texto nasce em um espaço geográfico. Aqui eu vou até me permitir citar um trabalho que mudou a perspectiva das introduções ao Novo Testamento, que foi o trabalho de Helmut Köster, que vai organizar a partir de espaços geográficos, tradições da Palestina, do Egito, do mundo mediterrâneo. Então, a gente vai adentrando então numa perspectiva de que o texto reflete o seu mundo. Com isso, vem a pergunta também pelo cristianismo primitivo. O cristianismo primitivo que não era e não poderia ser tratado no singular, porque tinham várias ênfases, várias perspectivas. A mais conhecida era, de um lado, a perspectiva
do judaísmo cristão. O cristianismo é um movimento de renovação do cristianismo, do judaísmo, e de outro, o cristianismo gentílico do mundo paulino, que era o cristianismo sem a circuncisão, sem a lei judaica. Só aqui eu já tenho duas grandes ênfases diferentes do cristianismo ou dos cristianismos. E esse discurso cristão, inserido num mundo em diálogo com a cultura, vivendo numa perspectiva de, de influência da narrativa, do contexto, das ideias, a própria literatura greco-romana vai criando uma perspectiva mais complexa do Novo Testamento. E aqui a proposta hoje é agregar a isso uma outra forma também de olhar o Novo Testamento. O Novo Testamento como o resultado do encontro, do diálogo, do embate, da fusão dos diversos movimentos de seguidores dos, vou chamar assim, apóstolos que, que marcaram o cristianismo primitivo. Vou pegar 4 grandes movimentos que nos dão a perspectiva de como que os nossos escritos refletem esse mundo, refletem esse entorno do cristianismo. O primeiro modelo, ou primeira forma de cristianismo, então, nessa perspectiva dos seguidores e seguidoras de Jesus, é o cristianismo de Jerusalém. Esse cristianismo de Jerusalém se agrupa em torno da figura de Tiago, apresentado como irmão de Jesus. Ou seja, não seria necessariamente o Tiago apóstolo, mas um dos irmãos de Jesus, que vai ter uma predominância, um poder nesse cristianismo de Jerusalém. Esse cristianismo não nos legou um conjunto de escritos próprios dele, como eu tenho escritos paulinos ou outros que a gente vai ver. Mas a sua memória foi preservada dentro de um conjunto de textos que faz parte principalmente do cristianismo de memória paulina. Esse conjunto é formado pelo livro de Atos, em especial Atos de 1 a 7, e pequenas narrativas que aparecem nas cartas paulinas, dos embates no Concílio de Jerusalém, nos embates com as colunas da igreja, e a gente vai vendo então um pouco as características desse cristianismo de Jerusalém. Um cristianismo formado na perspectiva da volta iminente de Jesus, e diante disso se forma uma comunidade escatológica para esperar Jesus voltar. Atos de 1 até 5 falam um pouco de como viveriam idealmente essa comunidade. É um projeto aí de fundação de igreja, então é uma memória ideal. E também depois os conflitos, 6 e 7 especialmente, depois 9, onde a gente percebe os conflitos que marcaram essa comunidade. Um cristianismo em dia como seguidor de Jesus, mas um Jesus que veio para renovar o judaísmo. Ou seja, o cristianismo era a renovação do judaísmo. Se converter ao cristianismo era se converter ao judaísmo cristão. Por isso, seguir a lei era importante, ser circuncidado,
guardar os preceitos de pureza, tornar-se um prosélito judeu, era parte integrante da forma de ser cristão. O cristianismo, então, estava imerso no judaísmo. Era parte do judaísmo. Seria uma renovação do judaísmo. Esse cristianismo, ele também vai aparecer, essa ideia vai aparecer em outros movimentos de memória. Mas esse é um movimento muito forte, centrado na figura de Tiago, aquele que chega no Concílio de Jerusalém e dá a palavra final, que envia a carta para organizar a lógica, o problema da circuncisão e da não circuncisão que acontecia lá em Antioquia, os não circuncidados, que eram cristãos. Então, esse é um primeiro movimento, que não nos lega textos assim próprios dele, mas que a gente enxerga, então, em Atos, principalmente de 1 a 7, mas também depois outros fragmentos, em fragmentos das cartas paulinas, e aí vamos reconstituindo esse cristianismo. Talvez alguém pergunte, por que é importante a gente olhar esse cristianismo? Talvez até alguém pergunte, esse cristianismo não morreu? E eu diria que não. Porque, embora hoje o cristianismo nosso não é um cristianismo judaico da circuncisão e da lei, ele tem, dentro do seu livro de fé, a Bíblia, 2/3 formado pela Bíblia judaica. Ou seja, nós somos herdeiros da tradição da fé judaica, da história do povo de Deus, nós somos continuadores. Então, por mais que esse cristianismo ele entrou em conflito com o cristianismo da não circuncisão, ele nos legou toda a história do povo de Deus como a nossa própria história. Então é importante a gente seguir e acompanhar esses modelos, porque eles vão nos ajudar a entender o texto, ou o cristianismo de hoje. O segundo cristianismo, o cristianismo de memória paulina, dos seguidores e seguidoras de Cristo, mas que se identificavam muito ligados a Paulo. E o próprio Paulo mostra essa característica dos primeiros cristãos se agruparem em torno de figuras. Em 1 Coríntios, quando Paulo está discutindo com as comunidades, com a comunidade de Corinto sobre a divisão, no capítulo 1, versículos 11 e 12, ele vai dizer o seguinte: pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé que há briga entre vocês. Refira-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Ou seja, os cristãos vão se identificando, os cristãos, as cristãs vão se identificando como cristãos, cristãs, seguidores de Paulo, de Apolo, de Cefas, de Cristo, não numa perspectiva de que sou o verdadeiro cristão, mas numa perspectiva, eu sigo diretamente ao Cristo com revelação celestial. Então, assim, são partidos, são perspectivas distintas. E o cristianismo de memória paulina é o que produziu mais material. Produziu as cartas paulinas. O Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos vêm na esteira desse cristianismo paulino, que se chama de memória paulina, mas ele é muito mais de memória do mundo mediterrâneo. E é tão próximo Lucas e Atos das cartas paulinas, que quando fazemos um paralelo de 1 Coríntios 11, a memória da Eucaristia, com o texto de Lucas, percebemos que Lucas ele segue a memória do texto relatado em Paulo. 1 Coríntios foi escrita muito antes dos evangelhos. Quando eu leio Mateus e Marcos, eu tenho uma outra tradição mais enxuta da memória da Eucaristia.
Ou seja, eu tenho um grande complexo. As cartas paulinas viviam na perspectiva também da volta iminente de Cristo. O mundo paulino vivia na perspectiva da volta iminente de Cristo. O próprio Paulo dizia: e nós que estivemos vivos quando ele voltar, então Paulo se entendia que estaria vivo quando voltar. Porém, esse cristianismo ele vai se estabelecendo nesse mundo greco-romano e o que poderíamos chamar, entre aspas, de retardo da parousia, ou seja, a volta de Cristo não foi tão rápida quanto se esperava, precisou começar a dialogar com o mundo greco-romano. Aí eu venho com um outro conjunto de textos. De um lado, o Tratado de Hebreus, possivelmente nasce no mundo do cristianismo egípcio, mas quem vai divulgar esse tratado é o grupo de memória paulina. Nas primeiras coleções do cânon paulino, Hebreus já aparece ligado às cartas paulinas. Fundamentalmente porque o mundo greco-romano precisa resolver o problema do sacrifício. A sociedade greco-romana é uma sociedade sacrificial. E a teologia da graça não tem a perspectiva do sacrifício. Porque eu não posso fazer algo para merecer outra coisa. Hebreus, então, usa uma linguagem sacrificial para acabar com o sacrifício. O sacrifício de Cristo foi único, suficiente e definitivo. Então, não cabe mais sacrifício. Então, Hebreus entra nesse escopo. Porém, se as comunidades vão se organizando e vão permanecendo, precisa também de formarmos uma ética para viver nesse mundo e também princípios para escolher lideranças. É dentro disso que a forma com que Paulo lidou com Timóteo, Tito, passa a ser paradigmática para a escolha de novas lideranças, primeira, segunda Timóteo, Tito, mas também para a organização da vida na sociedade. Como que eu vivo no mundo greco-romano e que princípios eu tenho que me afastar deles. Ou seja, é uma ética de vida que chega a ser chamada de paideia, ensino para organizar a vida no mundo greco-romano. Por outro lado, grupos radicais seguidores de Paulo vão produzir, por exemplo, Atos de Paulo e Tecla, um escrito apócrifo, conhecido talvez da maioria, mas que tem os relatos do ensinamento de Paulo e do aprendizado e do discurso de Tecla acerca do ascetismo, do não casamento, da não relação sexual. Então, uma rejeição dos princípios de honra e vergonha do código greco, do mundo greco-romano. Não se casar, não constituir família, se for casado, viver como irmão. Então, esse ensinamento também vem em nome de Paulo e Tecla. Ser cristãos, cristãs, que se agrupavam em nome de uma memória, a memória paulina, mas numa perspectiva radical de não se inserir no mundo greco-romano, mas ter uma ruptura radical com ele. Ou seja, um cristianismo paulino que nos oferece um conjunto de escritos, em parte, boa parte deles, então, dentro do nosso cânon, que vai organizando a vida de fé, não só fora do judaísmo,
como uma religião que não precisa a pessoa se tornar um judeu para ser cristão, mas também num diálogo e numa busca de pertença e de identidade dentro do mundo greco-romano. Olhando só o tempo, o terceiro cristianismo, para a gente ter tempo de fazer perguntas também e dialogarmos. O terceiro modelo de cristianismo, o terceiro grupo de cristãos, ou terceira perspectiva, é o que eu chamo, o que nós chamamos de cristianismo joanino ou cristianismo de memória joanina. E aí eu tenho cristãos e cristãs que diziam eu sou de João, que se reúnem na perspectiva do diálogo também com o mundo greco-romano, mas também nessa espiritualidade um pouco mais ligadas a movimento de êxtases, de movimento que no futuro vai acabar se convertendo naquilo que vai ser chamado de gnosticismo, mas vivemos em um período em que ainda ideias que vão forjar o movimento gnóstico já estão presentes, na importância, então, do conhecimento, da revelação, do perceber, do enxergar, do experimentar, do ver de um jeito distinto, tanto que em João 20, Pedro olha o sepulcro vazio, ele vê o sepulcro vazio, teorel, e João entra, vê o sepulcro vazio, o verbo oral, e crê. Um, um jeito de olhar que gera o entendimento, a racionalização, o teorel, versus um olhar que gera a fé. Então, essa perspectiva de uma experiência com um conhecimento revelador que nos mostra o Cristo ressurreto. Uma espiritualidade, então, do êxtase. Uma espiritualidade que é vista no Evangelho de João, aparece também nas cartas de João, um princípio bem complexo de redação em que as cartas e o Evangelho vão se entrelaçando. Depois também, num diálogo mais intenso com o mundo greco-romano, uma comunidade que possivelmente era transjordaniana e depois vai para o mundo da Ásia. E aí o prólogo de João tenta fazer essa discussão da encarnação com o Cristo pré-existente. Então, essa ideia da organização do caos e do cosmos que vem com a presença reveladora de Jesus. O capítulo 21 de João, que aí eu tenho uma transição do cristianismo de memória joanina no encontro com o cristianismo petrino, que a gente vai ver logo a seguir, o cristianismo debaixo da memória de Pedro. Então, em João 21, João é o que reconhece a Cristo quando estão pescando no barco e fala para Pedro, mas Pedro é o que é enviado para pastorear, para apacentar as ovelhas, os cordeiros. Então, é uma perspectiva de transição de autoridade, de transição de autoridade, da autoridade joanina para a autoridade petrina. O encontro do cristianismo de memória joanina com o cristianismo de memória petrina. Se junta a isso o Apocalipse de João de Patmos. E eu falo João de Patmos porque o João do Apocalipse nunca se apresenta como discípulo amado. Aliás, diga-se de passagem, João, no Evangelho e nas cartas, nunca se apresenta como João, ele não fala o nome dele. Já no Apocalipse, o João se apresenta como João, mas o presbítero, o ancião, o que está preso. Então, assim, são entidades distintas que se fundem em memória.
porque vai ser tudo representante desse cristianismo, desse mundo da Ásia, desse encontro com a apocalíptica, desse encontro com o êxtase, e que vai também estar muito forte num outro cristianismo de memória joanina, que é o cristianismo registrado em Atos Apócrifos de João. Um João que derruba o templo, nesse caso, o templo de Éfeso, não o templo de Jerusalém. Um João que ressuscita. Um João que é o continuador do ministério de Cristo. Então, um grupo de memória joanina que vai apresentar um João que é continuador desse cristianismo de Jesus, porém, que não tem fome, que não come, que não vê a sua imagem. Aí eu tenho o pensamento gnóstico já mais forjado, mais presente. Então, memórias que vão se entrelaçando. Um quarto grupo, então vamos só retomar. Primeiro grupo, Cristianismo de Jerusalém, Tiago. Segundo grupo, Cristianismo de memória paulina. O terceiro grupo, Cristianismo de memória joanina. O quarto grupo, o Cristianismo de memória petrina. Um cristianismo que tem a sua origem muito fortemente na Galileia, principalmente o Evangelho de Marcos, mas também Mateus vem embebido desse cristianismo, que vai fazendo interface com o cristianismo de memória paulina. Então, Pedro aparece também em Atos. Essa tradição petrina, ela vai transitando pelo mundo mediterrâneo e se instala muito fortemente em Roma, aonde possivelmente Pedro foi martirizado, a tradição assim o diz. Então ela se estabelece em Roma e a gente percebe a força dessa autoridade petrina, mesmo nos escritos de outras memórias. Então, quando eu pego no escrito de memória paulina, por exemplo, Lucas, nós temos que lembrar que não só Pedro aparece mediando o conflito em Jerusalém, em Atos, como também, tanto em Mateus, Marcos, Lucas, aparece o recado que o pessoal vai avisar para Pedro que Jesus ressuscitou. Que os discípulos de Emaús vão falar que Jesus ressuscitou, que encontraram ele, e falam, e já apareceu para Simão. Então se percebe que nesse cristianismo petrino, que é um cristianismo originalmente judaico-cristão, mas que vai se costurando com outras tradições, que vai ganhar uma interface tão forte com o cristianismo paulino, que Pedro e Paulo vão acabar virando duas figuras icônicas do cristianismo primitivo. E quando olhamos João 21, percebemos que esse cristianismo joanino e até a canonização desses escritos de memória joanina acontecem pelo encontro, pelo diálogo e pela interface realizada com o cristianismo petrino. Ou seja, o cristianismo do final do segundo século, o cristianismo que vai chegar até nós, é um cristianismo forjado num diálogo profundo de diversos movimentos. Hoje se fala tanto em discipulado, então, de discípulos e discípulas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, que produziram as memórias que davam sentimento de identidade e de pertença e que, ao mesmo tempo, forjaram também essa pluralidade. Um cristianismo que não é da lei e não é da circuncisão,
mas é de Abraão, de Isaac, de Jacó, de um cristianismo que é continuidade da história do povo de Deus, de um cristianismo que dialoga com o mundo na onde ele se estabelece, que estabelece caminhos de absorção do imaginário, dos gêneros, da forma narrativa de se expressar, mas ao mesmo tempo oposições, que mesmo nos seus movimentos chamados apócrifos, dos grupos apócrifos, não geraram textos canônicos, mas expectativas de êxtase. Até eu sempre costumo falar em salas de aula, os famosos retiros, que até hoje nós somos seguidores disso, nasce no movimento gnóstico, nasce ligado à ideia do gnosticismo, do afastar-se para a revelação. E o cristianismo absorveu isso e tem isso como positivo até hoje. O fechar os olhos para orar, que a nossa lógica racionalista diz, é para não me desconcentrar. Mas quando eu estou à noite no quarto escuro, orando, eu fecho os olhos, porque a gente faz isso não numa perspectiva racional da concentração, mas numa perspectiva estática de sair de nós mesmos para ter uma experiência com Deus, para ter mais intimidade numa experiência de êxtase com Deus. O nosso cristianismo, então, é herdeiro de tudo isso. E o que isso impacta no estudo do Novo Testamento? Fundamentalmente, que eu passo a ler os escritos não mais por grandes blocos, evangelhos, posso até utilizar isso, não há problema, mas não é isso que determina. Então, evangelhos, cartas e Apocalipse, mas eu olho numa visão mais interligada dos escritos com as memórias a quem ele está vinculado e no diálogo com as outras memórias. Por isso eu já não consigo mais olhar uma carta, por exemplo, de 1 Timóteo, sem pensar no cristianismo de memória paulina, lutando para se recolocar no mundo na perspectiva de que, como a volta de Jesus ainda não aconteceu, como que eu me posiciono nesse mundo? Como que eu escolho liderança? Como que a memória paulina, como que a forma de Paulo se organizar e se relacionar com os seus discípulos me ajudam hoje, como liderança, a também dar continuidade nisso? Essa era a pergunta no final do primeiro século que organizava esse tipo de escrito. Como que o Evangelho de João, com ideias gnóstica, conhecereis a verdade vos libertará, dialoga também com o mundo paulino, o mundo petrino. Quer dizer, o encontro desse mundo plural é o que nos permite, então, entender melhor o Novo Testamento. O Novo Testamento, então, é o relato de memórias que dialogam, que interagem, que se atritam, que fazem sínteses e que nos dão esse caráter do cristianismo, um caráter dialogal que busca repensar sempre o que é ser cristão no mundo em que se vive. E essa forma pode nos ajudar muito no tempo que nós vivemos. Diante do novo normal, o que será o cristianismo? Bom, o cristianismo sempre dialogou com o não normal. Essa é uma característica dele. E o Novo Testamento, nessa perspectiva e nesse jeito de olhar, a partir das memórias daqueles que seguiam Tiago, Paulo, João, Pedro,
nos mostram então como que é difícil responder, mas é possível responder ao mundo que se vive. Então, esse é um pontapé inicial nessa semana que vamos pensar nas novas formas de se estudar, de se repensar, de entender. Como que a gente pode olhar o Novo Testamento dentro desse quadro, dentro dessa perspectiva? Então, muito obrigado. Passo a palavra agora a quem vai coordenar a parte, a Luana, né? E espero não ter falado muito mais do tempo. Sobrou um tempinho para a gente poder conversar um pouco. Professor, muito obrigada. Estamos com 184 participantes, já temos algumas perguntas aqui. Então, eu quero agradecer a palavra do Paulo, que elucidou, né? Acho que isso é importante. Eu acredito que o grande público aqui seja leitor da Bíblia, talvez pastor, pastora, e eu acho que a maneira didática como você apresentou, né, da divisão, enfim, foi muito importante. Foi bem elucidativo e importante para a gente ler, quando a gente estiver lendo o texto bíblico, perceber isso, né? Eu vou, então, fazer o seguinte: tem algumas perguntas que os alunos fizeram, eu coletei essas perguntas, eu vou perguntando e a gente vai debatendo. Se no final dessa primeira rodada ainda tiver outras questões, a gente faz uma segunda rodada. Pode ser assim? Acho que sim, Tranquilo. né? Então, tá bom. Tem a primeira pergunta, professor, do Gilson. Gilson Eduardo. Ele perguntou assim, ó. A filosofia greco-romana foi a maneira com que os antigos gregos e romanos organizaram nos últimos 5 séculos antes de Cristo. Esta filosofia pode ser classificada em períodos? Se sim, quais períodos dentre os livros bíblicos? Não sei se está claro essa pergunta. Quer que eu leia outras perguntas ou vou fazendo uma por Acho uma? que sim, porque senão eu vou alongar muito nelas e Tá. pode fazer um Então, bloco de então umas 3, 4. tá ótimo. Então essa daqui foi a do Gilson. A Renata Magalhães, ela diz que está há 20 anos, foi sua aluna e te reviu agora na palestra, estava bem feliz. Então é só Que bom. uma, uma alegria assim da Renata, né? De Que poder bom. revê-lo aí após 20 anos. Uhum. Também acho que o Wesley também parabeniza os professores da área de Bíblia pelo trabalho, enfim. E o Gilson fez outra pergunta também. O Gilson gosta de fazer perguntas. O apóstolo Paulo, pregando em língua grega em todos os grandes centros, consolidou um novo modelo de cristianismo que diferia do cristianismo ortodoxo original, existente em Jerusalém, e ao judaísmo a aceitação do cristianismo entre os gregos e romanos, os gentios, porque passaram a ser percebidos como depositários da fé e filhos da promessa. Enfim, essa então a questão da filosofia e essa questão do Gilson. E uma outra questão aqui do Olívio Sanches, ele diz assim: Professor Paulo, em 1 Coríntios 15, há um grande esforço em reforçar a mensagem da ressurreição. Em uma leitura simples, me parece que há um conflito de cultura barra saberes dentro da comunidade de Corinto. Qual seria a tensão dentro desta comunidade que a levou a ser repreendida quanto à ressurreição? Uhum. E tem mais uma última pergunta, do Alexandre Rufa. Ele fez duas em uma. Na sua compreensão, Paulo abre mão da lei em detrimento da graça? Essa é uma pergunta. Paulo tem formação rabínica? É correto afirmar que em todas as cidades onde Paulo chegou, primeiro pregava nas sinagogas? Pronto, foi esse que me chegou até o momento. Vamos ver se o pessoal vai fazer outro bloco. Mas a princípio foram essas questões, professor. Ok. Boas perguntas, muito legal. E eu vou aproveitar, vou até juntar algumas coisas, vou responder no pacotão. E começando pela filosofia greco-romana. Aí eu acho que a filosofia mesmo, ela tem o seu período clássico até o terceiro século, quinto ao terceiro século, depois vem esse período aí da helenização, muito
muitos até consideram que é um período que já não é mais filosofia grega, até por causa do sincretismo provocado aí por Alexandre e tudo. E quando chega no mundo do primeiro século, aí eu tenho o mundo greco-romano, o mundo romano absorvendo toda a cultura grega. Ou seja, a filosofia grega, ela é, no primeiro momento, algo muito fortemente influenciada dentro do espaço das cidades e estados da Grécia, até o terceiro século antes de Cristo, mas depois ela ganha o mundo. Ao ganhar o mundo, aí vem a grande questão, que não há, vou usar entre aspas aqui, tá, gente? Não há pureza quando eu estou no contato com o outro. E eu falo entre aspas porque às vezes a gente fica tentando falar, não, isso aqui é a verdadeira filosofia, ou isso aqui é o verdadeiro texto. Mas assim, a fala é sempre uma resposta a um mundo que se vive. Então, no período do Novo Testamento, vive-se esse espaço aonde, em primeiro lugar, a filosofia greco-romana ela está difundida, ela se estabeleceu tão fortemente em todo o mundo que, por exemplo, em Jerusalém, vai se ter a helenização do sacerdócio. Então, os saduceus, os sacerdotes, eles vêm já numa experiência muito forte de helenização. O Goldman, puxa, me fugiu o primeiro nome dele, no livro dele lá, O Embate dos Grandes Impérios, Roma contra Jerusalém, embate de antigos impérios, ele fala que nesse período, antes do período do Novo Testamento, o filho de um sacerdote tinha mais alegria de colocar o bonezinho do Gymnasium, que foi construído um ginásio lá em Jerusalém, onde se tinha a filosofia, a arte e também o exercício físico, do que as roupas próprias da lei. Até uma crise entre o pessoal mais legalista, do que vai dar origem aos fariseus, na manutenção da lei, da circuncisão, contra o pessoal mais, entre aspas, liberal, na helenização do judaísmo. Então, o helenismo adentra nesse mundo e se estabelece nesse mundo e acaba influenciando também. Eu sempre brinco, Jesus xingava em grego, Jesus falava aramaico, mas xingava em grego, Hipócrates, ou Hipocrités, que era o personagem do teatro grego. E ele xinga o fariseu de Hipocrités, que é terrível, né? Falar que o fariseu, puro na lei, tá que nem o cara que representa as peças do teatro grego, que são todas elas dedicadas aos deuses. Então, em primeiro lugar, a filosofia greco-romana ela está dentro dessa trajetória. O Paulo pregou em grego. Em primeiro lugar, no mundo paulino, a gente começa a ver o seguinte: Paulo mesmo se apresenta como um mau pregador. Atos fala dele como um grande pregador. Atos de Paulo e Tecla, então, ele é espetacular. A palavra dele encanta, que ele é acusado de mago, de sedutor, por causa da palavra dele, que a Tecla fica 3 dias sem comer, sem beber, só ouvindo ele falar e sem ver o Paulo. Mas o Paulo diz que ele é no grego, idiotes tolaleo, quer dizer, fala amadoramente. O livro de Atos, mesmo gostando muito de Paulo, Atos foi escrito uns 15, 20 anos depois da morte de Paulo. Ainda lembra que de vez em quando alguém dormia no sermão dele e caía da janela, né? Então, assim, a grande força de Paulo era no trabalho dele de estar lá fazendo tenda, costurando e ele anunciando o evangelho, ele animando as comunidades, ele mandando os seus bilhetinhos.
E fazia isso mesmo dentro da cultura greco-romana. Então, só que eu vou falar uma coisa que essa é a grande mudança nessa perspectiva. Porque Paulo não se afasta do cristianismo ortodoxo, porque não existia cristianismo ortodoxo. O cristianismo ortodoxo do primeiro século é uma invenção do terceiro século. O terceiro século, ao contar a história do cristianismo, ele vai projetar no primeiro século um cristianismo, entre aspas, ortodoxo. Mas, na verdade, o cristianismo era esse mundo ainda plural que estava se organizando, era movimento. Ele vai depois ganhar outras características identitárias mais rígidas mais para frente. E por isso, esses movimentos todos e essa busca de saber: preciso circuncidar? Não preciso. Posso pregar para um grego ou não posso? Quer dizer, como é que fica isso? Dentro disso vem a resposta, o problema da ressurreição lá em Corinto. Numa comunidade com uma elite pequena, não muitos sábios segundo a carne, não muitos ricos segundo a carne, não muitos poderosos segundo a carne. Então, uma elite pequena, mas influenciada pela oratória greco-romana, tanto que Apolo era muito querido, Apolo era um orador nato. Então, assim, a gente vê essa característica forte do orador, da importância da retórica. Então, numa comunidade helenizada, e no mundo greco-romano do primeiro século, falar sobre ressurreição tinha um impacto negativo no neoplatonismo. Se no platonismo o espírito está encarcerado como numa caverna, vendo só arquétipo, só sombra do que é perfeito, então o nosso mundo é uma sombra do que é perfeito, no neoplatonismo do primeiro século, o nosso mundo é uma criação de demiurgos, de arcontes, copiando o mundo perfeito, que não tem relação nenhuma, e o corpo é o cárcere do espírito. Pregar a ressurreição é voltar para a cadeia. Então há uma rejeição aí. Então, aí que eu falo dessas negociações com o mundo greco-romano. Se Paulo absorve, dialoga, defende a espiritualidade greco-romana como uma espiritualidade completa, sem a necessidade de se tornar judeu, também ele coloca os limites, que é o limite da não crença na ressurreição. Do mesmo jeito que, na pergunta do Alexandre, o Paulo, impactado pelo seu mundo, ele é questionado pela sua formação farisaica, pela sua formação rabínica. E aí vem o grande problema. Naquelas características e estudos que eu falei, em que no passado se dava muita ênfase ao autor, então fala assim, a teologia de Paulo, não, porque Paulo aqui é uma herança rabínica, aqui é isso, aqui é aquilo, como se Paulo fosse isolado do seu mundo. Quando a gente propõe estudar o Novo Testamento desse jeito que a gente está falando aqui, mais ligado a partir dos movimentos de memória, tem que lembrar que o Paulo também é resultado de impactos na vida dele. De um lado, o impacto da conversão, da experiência dele religiosa na estrada de Damasco. De outro, do conflito com os pilares do cristianismo em Jerusalém. Mas de outro lado também, o Barnabé vai lá, mandado por Jerusalém, ver o que está acontecendo em Antioquia, que surgiu uma igreja com o nome de seguidores de Cristo. Gostou do que viu, vai buscar Paulo, e Paulo também é impactado por essa experiência. Do mesmo jeito que nós não podemos pegar a escola que estudamos lá no ginásio,
pegarmos a igreja que frequentamos 5 anos atrás e querer explicar tudo o que nós pensamos, falamos e cantamos hoje a partir daquela experiência lá atrás. Porque nós somos também resultados desse mundo que nos cerca, dos nossos diálogos, daquilo que nós somos. Vocês vão escutar a professora Luana falando essa semana. Vai ser muito legal vocês ouvirem uma pentecostal, de uma pequena comunidade pentecostal, que se meteu a estudar russo para entender Dostoiévski, para ler também o Novo Testamento. Se a gente perguntar para a Luana se ela hoje é igual a Luana de, acho que 10 anos atrás, quando eu a conheci, não lembro, Luana? Aí depois você me corrige a data. Um Ela pouco é mais, outra pessoa. professor. Pouco mais? Então tá bom, mas deixa você ficar mais novinha. Então, é uma outra pessoa. Mas também tem o passado. Nós somos mais resultados do nosso mundo, do diálogo com o nosso mundo, do que essa coisa estanque. Então, é mais importante do que a formação rabínica de Paulo, e até do que ele abre mão, é o mundo que ele está vivendo, as experiências que ele está experimentando nesse mundo do primeiro século. Quando ele descobre em igrejas desafios e necessidades de respostas que ele tem que revisitar, rever e até transformar as convicções dele. Então, assim, essa é uma tentativa de responder um pouco essas perguntas. E aí? Professor, peraí, vamos lá. Oi? Isso. Eu entrei na faculdade em 2005, a gente está em 2020, já tem 15 anos. Um pouquinho Puxa mais vida, de hein? 10 anos. Aham. Enfim, o bom Mas é que continua na mesma comunidade, né, Luana? continuo ainda, digamos assim, pentecostal moderada, se é que Aham. existe isso, Mas né? só que é uma pentecostal que agora tem outros diálogos e outras Com experiências, certeza. que é resultado de um mundo muito maior. Se a gente Sim, pensar nisso para entender Paulo e para entender os outros, é muito mais interessante. sim, com certeza. E na verdade a gente vai, o que a gente lê, o que a gente aprende, a gente vai também levando isso para as leituras do texto, né? O texto ele não fica estanque ali Uhum. parado no momento. Professor, chegou mais perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Pode, vamos, ainda temos um tempinho, né? Ó, Uhum. eu tinha parado na questão do, aí aqui, ó. Reinaldo fez a seguinte pergunta: qual desses movimentos mais influenciou a estruturação da igreja nos primeiros séculos? Antônio Teles fez a outra pergunta: qual a diferença da teologia romana, que era sacrificial, e a teologia sacrificial cristã? Antônio Teles, tá. Isso. Aí, Raimundo, essa pergunta todo mundo quer saber, né? O Raimundo pergunta o que era o espinho na carne do Paulo, o que isso queria dizer. Essa daqui eu também quero saber, viu? Henrique Leal. Quando o cristianismo renova o judaísmo, essa renovação cria um novo judaísmo ou maquia, entre aspas, o existente? Chegaram várias perguntas, professor. Repete para mim do Henrique. Do Henrique é quando o cristianismo renova o judaísmo, essa renovação cria um novo judaísmo ou ele maquia esse judaísmo existente? Uhum. A Thelma Nascimento diz assim: professor Paulo, a visão apocalíptica de João acerca da volta de Cristo dialoga com a visão paulina? E como isso reflete no discurso atual sobre a volta de Cristo? Tem mais duas, eu acho. O pessoal está fazendo um monte de pergunta aqui. Eu estou É notando bom aqui, que. por isso que eu estou. Não, tranquilo, professor. Se eu estiver falando muito rápido, Não, pode não, tá me. tranquilo.
Tá. Aí o Gedeon também fez uma pergunta. Ele disse assim: professor, o fato de se mudar o enfoque quanto à análise do Novo Testamento não retira a centralidade de Cristo? Que livros o senhor indica para aprofundamento do assunto? Algum em especial? Então, repete essa. O fato de se mudar o enfoque quanto à análise do Novo Testamento não retira a centralidade de Cristo? Que livros o senhor indicaria para aprofundamento? Algum livro em especial? Uhum. Aí Wesley, ele disse assim: professor, parabéns pela palestra. Como fazer a leitura bíblica do Novo Testamento na atualidade, no contexto latino-americano, onde o público busca respostas para temas da vida? Acho que Mais agora uma tá sobre. bom. Ah, Tá bom, né? não, tudo Senão bem. já. Não, tudo Tá bem. bom. Então pode pôr a última, senão agora já tem muito Sim. aqui. Senão a gente vai até as 10 da noite hoje. É, Vamos ver se tem mais aqui, ó. Eu vou só ler, professor, mas aí você depois escolhe uma dessas daqui para ser a última, pode ser? tá. Deixa eu ver aqui. É válida a teoria das formas, história das formas e das fontes para a compreensão analítica dessas quatro memórias apresentadas na palestra? Quem que perguntou? Esse daqui foi o Márcio Ferreri. Tá. Isso. Aí é Uhum. isso, acho que tem só mais uma do Márcio que tem a ver com o Apocalipse, que aí dá para casar com a pergunta da Thelma. Ah, Professor, o Apocalipse joanino tem alguma relação com profecia, dado o contexto político, econômico? Se sim, pode esclarecer? Pronto, gente, o que ficou, depois a gente tenta. Acho que foi isso. Senão o ufa! professor vai ficar aqui até amanhã Então vamos lá. respondendo as Não, perguntas. eu Vai ser uma ficaria até amanhã sabatina. com muita alegria. Uma Dessa sabatina. vez tem um horário aí que, senão Sim. depois a minha coordenadora Blanches de Paula vai ficar louca da vida comigo, né? Então tá bom, Bom, professor. então vamos lá. Começando da pergunta do Reinaldo. Quais desses movimentos mais influenciou a formação da igreja? Eu diria assim, todos. Eu acho que essa é uma grande característica dessa forma de ler, porque a gente percebe que esse cristianismo que vai surgindo, ele é um cristianismo que ele não reflete a vitória de um movimento sobre os outros. Eu vou ter um momento de cristalização de uma tradição, em cima da autoridade petrina. Mas é muito interessante que templos, que grupos, que liturgias dedicadas a João, a Paulo e a outras vão continuar existindo, o que mostra que, mesmo com uma oficialização da igreja, mesmo com uma hierarquização em termos de poder na igreja, com uma centralidade na figura petrina, essas tradições joaninas, paulinas, petrinas, elas continuaram. E continuaram com essas características que são importantes, dessas aberturas todas para é, responder ao mundo onde eles estão. Por isso que precisa realmente olhar esses movimentos todos em conjunto. Antônio Telles, sacrifício romano e sacrifício cristão. Eu diria o seguinte: antropologicamente falando, o ser humano ele é sacrificial, porque ele tem a tendência de querer repetir para fazer o que deu certo para continuar fazendo dando certo. E também uma perspectiva de que eu preciso me esforçar para merecer. Então, o sacrifício está presente praticamente em todas as culturas. O cristianismo não quer ser sacrificial. Ele não é, na sua origem, sacrificial. Nós o transformamos em sacrifício, muitas vezes. Essa é uma característica humana. A gente fica brigando o tempo todo com isso. Agora, no mundo greco-romano,
o grande problema é o seguinte: as divindades do mundo grego, do mundo romano, eram divindades extremamente acho que o cansaço já. Elas, elas mudavam de ideia muito rapidamente, elas é, eram mal-humoradas, às vezes bem-humoradas, era uma coisa complicada. Nesse mundo de sacrifício, desse mundo assim de divindades imprevisíveis na sua maneira de agir, o sacrifício era para medir o pulso das divindades. Saber se estão animadas, se estão bravas, se estão legais, se não estão. Até para saber, eu vou viajar. Bom, se os deuses estão meio invocados, vai que cai um raio na minha cabeça no meio da viagem, eu vou ficar em casa. Não, eles estão de bom humor, então eu vou viajar, vou fazer guerra, vou fazer qualquer coisa. Então, no mundo romano se sacrificava para tudo. E tinha encantamento e mágica para tudo também. Quando o cristianismo chega, ele tem que enfrentar isso. De um lado, falar que as bênçãos de Deus não são para ser comercializadas. É o problema de Atos. Ou o problema de Mateus, o que vocês receberam de graça, vocês vão dar de graça. Quer dizer, não pode entrar nessa lógica do comércio das palavras-chave. Por outro lado, no mundo greco-romano, na questão do sacrifício, sempre tinha aquela lá, mas não dá para fazer um sacrifíciozinho básico. Então, por isso que entra Hebreus. Então, o sacrifício do mundo greco-romano era quase que um sacrifício para perceber o humor dos deuses. Aí, Hebreus cai como uma luva para enfrentar esse tipo de sacrificialismo. Estou indo mais rapidinho. Raimundo, resposta acadêmica e correta sobre o espinho da carne de Paulo. Não sei. Agora, vou dar meu chute. Lógico que é um chute acadêmico, também é um chute pesquisado. Paulo, no escrito dele aos Gálatas, ele diz que foi por uma enfermidade que ele evangelizou, e eles não ficaram nem escandalizados, nem tiveram nojo dele. Muito pelo contrário, se fosse possível, tirariam os próprios olhos e lhe dariam. Em Atos, escrito 15 anos depois da morte de Paulo, ele é retratado como alguém que fica cego depois da experiência religiosa dele, a experiência do encontro dele com Cristo. As figuras que aparecem, entre elas a figura de Paulo na caverna de Paulo e Tecla, ele é sempre desenhado com os olhos meio esbugalhados, meio grandes. Eu diria que, pela característica de um carismático itinerante, de andar muito pelas estradas e tudo mais, Paulo poderia ter acometido do mal que era muito comum na época, que era problema nos olhos. Problema muito grave. Tanto que a igreja, a comunidade de Laodiceia era exportadora de colírio, porque era muito comum o problema nos olhos. E aí seria muito difícil alguém pregando o amor, o poder, a graça de Cristo com um problema tão visível. Aí, para mim, esse seria o espinho na carne. Mas é a minha opinião só. Henrique, como falou o sobrenome, né? Henrique Leal, aí eu já sei quem é. Abraço, Henricão. Na verdade, o cristianismo ele pretendeu ser a renovação do judaísmo. E surgiram movimentos como o movimento do cristianismo de Jerusalém, mas o próprio cristianismo, ainda em Marcos e Mateus, é um cristianismo judaico-cristão, se entendendo como renovação do judaísmo. Porém, depois da construção do templo, depois da destruição do templo, no ano 70, houve um embate violento dos movimentos para delinear o novo judaísmo. É o chamado período do judaísmo formativo, Neusner vai chamar isso, né? Ele vai chamar de judaísmo formativo a partir do segundo século com a Mishnah.
Mas assim, o primeiro século, ele é esse período do grande embate final do primeiro século, dos diversos movimentos judaicos que, na ausência do poder centralizador do templo, cada movimento se entendia como verdadeiro judaísmo. Desse modo, o judaísmo de hoje é herdeiro do judaísmo rabínico que ganhou esse grande embate. O cristianismo judaico, como o cristianismo judaico, ele apareceu. Mas a herança judaica do cristianismo, ele continuou presente nesse cristianismo gentílico que absorveu a história do povo de Deus como a nossa história, se inseriu nessa continuidade histórica. Por isso, a Bíblia judaica, chamado Antigo Testamento, é parte do nosso livro de fé. Então, esse novo judaísmo, ou o judaísmo que chega até nós hoje, é o judaísmo rabínico que preponderou naquele tempo. Mas que também não era o judaísmo dos fariseus, porque aí foi coalizão de vários movimentos. Eu até acredito que quando o cristianismo, quando no Mateus, fariseus são colocados junto com os saduceus, os escribas são colocados junto com os fariseus, saduceus são colocados junto com os fariseus, isso pode ter sido uma realidade pós-destruição do templo. Os pequenos sacerdotes que viviam nas aldeias, tipo o pai de João Batista, numa não pertencimento mais ao templo, que ele não existia mais. Não estou falando que o pai de João Batista fez isso. Estou dando só o modelo do pequeno sacerdote que vivia nas aldeias. Né? Então, o pai de João Batista seria um desses pequenos sacerdotes. Então, esse mundo povoado de pequenos sacerdotes que iam uma vez por ano no templo, tudo, dentro do templo, porque não existia mais, possivelmente a sinagoga foi um espaço de renovação de pertença. Então aí a gente tem um encontro. Pergunta da Thelma. E o pior é que eu estou vendo chegar mais um monte de pergunta, né? Mas vamos lá. Pergunta da Thelma. A visão apocalíptica, o Apocalipse de João e o Apocalipse de Paulo. A gente tem que tomar muito cuidado com essas perspectivas apocalípticas, porque se a gente olhar literalmente, a gente entra num parafuso. Então, Paulo fala da volta de Cristo, mas Paulo fala então da ida para Nova Jerusalém. O Apocalipse de João fala da descida da Nova Jerusalém. Então, de um lado eu tenho o arrebatamento, do outro lado eu tenho a descida da Nova Jerusalém. Eu sempre brinco, é bom a gente se encontrar no caminho, né? Porque chegar lá e descobrir que não está mais lá, que desceu, não vai ser bom. Mas, no fundo, toda apocalíptica tem a mesma ideia. É aí que a gente não pode se perder de que há uma expectativa além que me atrai, e esse além é arrebatado, esse além é a Nova Jerusalém descer, mas aonde a vida se renova e não há mais choro, não há mais pranto, a morte foi vencida definitivamente, o encontro com Cristo, o corpo renovado, quer dizer, eu tenho várias expressões que tentam que tentam colocar elementos que definam dentro da linguagem de fé como que eu posso apresentar essa ideia. É lógico que elas são metáforas, porque a gente não tem como falar concretamente daquilo que ainda não chegou. Mas eu posso criar analogias para falar como será. Então, se eu comparar as falas apocalípticas de Paulo ou do Apocalipse de João, eu vou entrar em choque. Mas se eu comparar as expectativas de fé, aí eu consigo pôr o diálogo juntos. E é possível a gente conversar conjuntamente sobre isso. Aí, isso responde em parte à pergunta do Márcio, né? O Apocalipse de João como profecia.
não como profecia adivinhatória, não como profecia e escatologia realizada, mas como uma tensão que nos joga para frente. Então, o Apocalipse ou a apocalíptica, ela não prevê o futuro. Ela não quer prever o futuro. Mas ela quer anunciar uma certeza futura. O reino de Deus é uma realidade. E aí, dentro da história humana, esse reino de Deus está atraindo e Deus está caminhando com os seres humanos e o tempo todo renovando as possibilidades do ser humano voltar ao caminho. Então, a conversão é essa volta ao caminho. Por isso, ela é profecia na perspectiva de exortação, não se adequar a esse mundo. É uma profecia no sentido de denúncia. Esse mundo não é o mundo de Deus. Eu falei sexta-feira num webinar aí para pessoas de seminários teológicos da América Latina, que a gente lê o texto do Apocalipse de João, desculpa, capítulo 20, não haverá mais choro, pranto, nem morte, nem luto. E a gente não percebe que, quando o texto fala, o Apocalipse de João fala, que lá não tem mais choro, mais morte, mais pranto, mais luto, significa que no nosso mundo o pranto, a morte, o choro, o luto estão aqui, são presentes. Ou seja, não se acomode nesse mundo, porque lá na frente está o que a gente quer alcançar. Então, é um jeito de nos levar, de nos impulsionar para esse lugar. Então, ele é profecia no sentido de advertência, profecia no sentido de denúncia. Esse mundo é espaço do choro, do sofrimento, mas a gente espera um futuro que isso vai passar. E ele quer nos despertar a fé para a gente continuar caminhando. Deixei por último a pergunta do Wesley: como fazer a leitura bíblica na atualidade? Ah, não, antes da do Wesley, esqueci. O Márcio fez uma pergunta se essa forma de estudar o Novo Testamento não tira a centralidade de Cristo. Por isso, seguidores e seguidoras de Cristo. Na perspectiva de que olham no viés paulino, no viés joanino, no viés petrino, no viés da Igreja de Jerusalém, mas é lógico que o impacto do Cristo, que impactou essas vidas e que estão impactando outras, ele é o central. E aí eu já estava pulando uma outra pergunta também. Ah, não. Quem perguntou da centralidade foi outro, eu já perdi aqui. Mas aí a pergunta do Márcio era sobre a validade da análise das formas, da análise da tradição para esse estudo. Ela continua sendo importante, porque esses elementos, esses passos exegéticos estudam pequenas unidades. Do mesmo jeito, da mesma forma que a leitura e as técnicas aí da narrativa, do conhecimento aí do estudo das narrativas do mundo greco-romano, nos ajudam a entender essas pequenas unidades e como que elas são articuladas. Porém, não correr o risco da fragmentação, esses passos têm que estar ligados nesses grandes movimentos e no diálogo geral, para eu perceber que esse mundo de fronteiras permeáveis, as coisas atravessam, mas elas dialogam e fazem sentido entre si. Então, isso não invalida a exegese pelo método histórico-crítico, muito pelo contrário, continua sendo passos muito interessantes, mas a perícope não se esgota nela mesma. Ela entra como parte de um todo. E aí a pergunta do Wesley, deixa eu ver a hora aqui, puxa. Como fazer a leitura bíblica na realidade, na atualidade, num contexto latino-americano, onde o povo busca resposta para a vida?
Eu, particularmente, Wesley, acho que só dá para fazer leitura bíblica assim. Gente, essa é a última pergunta, tá bom? Só para dizer, senão o professor não aguenta. Ah, não, não, aí tem que ser por causa do horário. Mas aí, ô, Luan, copia as perguntas, cola em algum lugar e depois a gente tenta criar um fórum aí de respostas, né? Sim, muito obrigada, porque o pessoal participou bastante. É, que bom. Mas, então, voltando aí, para mim, a leitura bíblica, em primeiro lugar, se o texto bíblico, nessa perspectiva que a gente está mostrando, ela nasce na vida dos seguidores e seguidoras de Cristo, que se reúnem embaixo de memórias, memórias paulinas, petrinas. Então, essas memórias estão respondendo a dramas da vida. E o estudo, desculpa, só um minutinho, que agora enroscou. E o estudo da Bíblia tem que acontecer dentro da perspectiva da vida e tem que ser comunitária. Eu tenho uma experiência que eu gosto muito de leitura da Bíblia, que é a minha classe de escola dominical aqui em Campos do Jordão e o grupo de discipulado que a gente tem aqui. E o pessoal fala assim: ah, como que a gente faz para estudar a Bíblia? Só assim, lendo em grupo. Porque eu aprendo muito com esse grupo. E acho que eles aprendem um pouco comigo também. Mas sim, o que faz o texto bíblico ter sentido é a vida da comunidade. Por isso ele precisa ser estudado em comunidade. Ele precisa ser estudado no seu conjunto e ele precisa ser estudado dentro da vida. E isso é leitura latino-americana. Leitura latino-americana na perspectiva de que a Bíblia responde à vida. E para mim, não tem espaço mais gostoso de estudar a Bíblia do que dentro das comunidades de fé, dentro da igreja local. Eu também gosto na faculdade, eu gosto de todo lugar, mas dentro da igreja local é muito legal, porque a gente está estudando e a gente está buscando respostas para o nosso cotidiano. E a gente aprende muito aí. Então a leitura bíblica tem que estar inserida na vida das comunidades. Acho que é isso, Luana. Pessoal, eu quero agradecer aí, professor, o fôlego e todas as perguntas com muita competência respondidas, muita atenção. Agradecer a todos os participantes, a gente chegou a quase 200 participantes, foram 170 e pouquinho, e a participação de vocês foi fundamental para que a gente tivesse essa palestra excelente e esse diálogo muito produtivo. Então, eu quero agradecer ao professor pelo tempo, pela disposição, pela voz, a vocês. E as perguntas que faltaram, alguns alunos, Estevão e Kazanka, esqueci o nome aqui, Kazanga, eu acho. Enfim, colocou aqui, eu vou encaminhar depois para o professor e ele pode responder como ele preferir. A gente dá um jeito da gente repassar essa pergunta para vocês não ficarem com dúvidas. Amanhã a gente segue também no webinar com a palestra da professora Daniele, justamente trazendo essa questão desse contexto do mundo mediterrâneo, enfim, trazendo do que o professor falou desse cristianismo mediterrâneo, a professora Daniele vai falar um pouco. Então, quem quiser vir amanhã também, está mais que convidado. O link é o mesmo, só acessar no horário da palestra. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês e pela participação